Durante a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill uniu uma equipe e alguns detetives para destruir um submarino nazi e ajudar a Inglaterra a levar vantagem nas águas da África Ocidental. Olá pessoal, hoje vamos recapitular o filme The Ministry of English Money Warfare de 2024 e vamos para mais um resumo top. O filme começa no final de 1941, no escritório de Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico. Neste momento, ele está conduzindo uma reunião altamente confidencial com o brigadeiro Colin Goblin, um oficial de inteligência de alto escalão. Durante a reunião, Churchill instrui Goblin a montar uma equipe especial para uma missão extremamente arriscada, batizada de Operação Postmaster. O objetivo é evitar que os submarinos nazis obtenham combustível na ilha de Fernando Pó, que está sob controle espanhol. No dia seguinte, Goblin segue as ordens de Churchill e se encontra com Gus Marshall Phillips, um soldado recém-libertado da prisão militar. Na ocasião, Goblin escolhe Gus para liderar a equipe especial, porque Gus é conhecido por ser um soldado teimoso, que nem sempre segue as regras, o que Goblin vê como perfeito para o trabalho secreto. Lá, Goblin explica a Gus que a missão, Operação Postmaster, é sequestrar um navio de combustível nazis, que está a caminho de Fernando Pó, na África Ocidental. A ilha é protegida por tropas alemãs, espanholas e italianas, então ninguém mais, incluindo outras forças militares britânicas, pode saber sobre o plano. Embora Goblin ainda não tenha formalmente solicitado a Gus, este está pronto para assumir a missão por detestar os nazis. Gus concorda, mas insiste em escolher sua própria equipe, sem interferência de Goblin. Goblin concorda, desde que Gus complete a missão com sucesso. Imediatamente, Gus convida Henry Hayes, um marinheiro especialista em navegação, Fred Álvares, um expert em explosivos e nadador profissional, e Anders Lassen, um lutador forte e versátil em uma variedade de armas de fogo, arcos e flecha. Gus também queria incluir Jeffrey, um ex-colega estrategista de guerra inteligente na equipe. No entanto, Jeffrey foi capturado como espião britânico e estava agora em uma prisão nazi. Gus e sua equipe planejam resgatá-lo antes de iniciar a missão. A caminho da ilha onde Jeffrey estava preso, o navio de Gus foi parado por tropas nazis que patrulhavam as águas. O comandante nazi enviou soldados para questionar Gus e sua tripulação. Na tentativa de enganá-los, Gus afirmou que era pescador sueco, mas os nazis não acreditaram em sua história. Apesar de revistarem o navio e não encontrarem nada suspeito, os soldados nazis insistiram em queimar o navio de Gus por ter entrado em águas alemãs sem permissão. Gus, preparado, já estava antecipando essa possibilidade. No entanto, no momento em que os nazis estavam prestes a incendiar seu navio, Gus e seus homens reagiram, derrotando todos os soldados nazis. Enquanto isso, o comandante nazi ordenou que seus homens atirassem no navio de Gus com os canhões. Ao mesmo tempo, Fred nadou de volta para avisar Gus que ele havia colocado uma bomba embaixo do navio nazi. Pouco depois, o navio explodiu antes que pudesse disparar contra o navio de Gus. Enquanto isso, Colin havia enviado 2 espiões, Richard e Marjorie, para reunir informações cruciais que ajudariam Gus a completar sua missão. Neste momento, Richard e Marjorie estavam em um trem com soldados alemães que possuíam documentos sobre submarinos U-Boat. Marjorie, que também era atriz, conseguiu enganar os soldados e pegar a mala com os documentos do U-Boat. Com a ajuda de Richard, Marjorie levou a mala para seu compartimento no trem, onde usaram um telégrafo para enviar as informações sobre os U-Boats para a agência de inteligência em Londres. Essas informações ajudaram Collins a planejar como deveria afundar o submarino nazi. Ao mesmo tempo, Gus e sua equipe estavam planejando resgatar Jeffrey, que estava preso em uma base militar nazi na África Ocidental. Eles navegaram até o local e escalaram um penhasco para evitar serem vistos pelos guardas. Antes de conseguirem resgatar Jeffrey, 2 soldados o avistaram. Felizmente, Anders conseguiu derrubar os 2 soldados com seu arco, distraindo outros soldados e atraindo-os para a posição de Gus. Em seguida, Anders usou sua besta para nocautear os guardas do lado de fora, enquanto o resto da equipe se infiltrava no quarto dos soldados e os neutralizava para atrair mais soldados. Anders então detonou uma granada em um dos quartos. Essa foi a oportunidade perfeita, pois Fred acabou de assumir o controle de uma metralhadora de longo alcance nazi e conseguiu rapidamente abater todos os soldados que vieram verificar a explosão. Enquanto isso, Gus e Henry lidavam com os soldados restantes na base e Anders foi encontrar Jeffrey. Trabalhando juntos, conseguiram resgatar Jeffrey, que havia sido torturado pelos nazis. Para cobrir seus rastros, Gus decidiu detonar a base nazis antes que
que mais tropas pudessem chegar. Depois de retornarem ao navio, Gus informou Jeffrey sobre sua missão e pediu sua ajuda no planejamento da viagem para a ilha de Fernando Pó. Joffrey ficou feliz em participar de uma missão tão importante e explicou que precisariam evitar áreas marítimas controladas pelos militares alemães e britânicos. Isso significava que teriam que tomar uma rota mais longa, que levaria 15 dias para chegar a Fernando Pó, comparado à rota mais curta através das águas controladas. Como a missão precisava permanecer secreta, não tiveram escolha senão seguir o caminho mais longo e seguro para evitar detecção. Voltando para Richard e Marjorie, eles haviam chegado à ilha de Fernando Pó para reunir informações sobre os navios que traziam combustível para os submarinos nazis. O plano era que Marjorie se aproximasse do comandante nazi encarregado da ilha, enquanto Richard, que já conhecia o comandante Henrique Lurie, se sentisse confortável o suficiente para convidá-lo para uma festa em um bar local. Assim, Richard apresentou Marjorie como uma empresária que também estaria na festa. Henrique, sem saber quem Marjorie realmente era, ficou bastante impressionado com sua aparência. Após o encontro, Marjorie e Richard voltaram ao hotel e continuaram sua investigação. Durante as buscas, encontraram o corpo de uma mulher em um armazém que havia sido torturado por Henrique. Essa descoberta fez Marjorie ficar preocupada com sua própria segurança e ela hesitou em se aproximar de Henrique. Como um espião experiente, Richard a tranquilizou e prometeu mantê-la segura caso Henrique mostrasse qualquer sinal de perigo em relação a ela. No dia seguinte, Richard e Marjorie foram a um bar onde um comandante militar espanhol estava irritado porque um navio-tanque nazi estava bloqueando um navio espanhol. O comandante espanhol estava frustrado com o comportamento ganancioso dos militares alemães, apesar de Fernando Pó ser controlado por 3 países. Richard tentou acalmar o comandante espanhol. Enquanto isso, Marjorie começou seu plano de se aproximar de Henrique. Durante o almoço, Henrique convidou Marjorie para ser seu acompanhante na festa. Pouco depois, Richard se juntou a eles e contou a Henrique sobre o comandante espanhol irritado. Henrique ficou irritado, mas não pôde fazer muito, pois os militares espanhóis eram aliados e o transportador de combustível Bolt estava programado para partir 3 dias antes do planejado. Isso significava que o comandante espanhol não teria tempo para reclamar muito. Com essa informação crucial, Richard e Marjorie rapidamente voltaram ao hotel para informar Colin sobre o novo cronograma de partida do transportador de combustível Bolt usando o telégrafo. Assim que Colin recebeu a atualização, ele imediatamente repassou a Gus e o resto da equipe. Com o navio que transportava combustível para submarinos nazis partindo antes do planejado, Gus e sua equipe precisam chegar a Fernando Pó o mais rápido possível. Isso significa que teriam que tomar rotas mais rápidas e perigosas, passando por áreas controladas tanto por militares alemães quanto pelos britânicos. Enquanto isso, a Força Aérea Alemã havia bombardeado Londres. Quando o primeiro-ministro Winston Churchill soube disso, ele enviou uma mensagem a Gus e a sua equipe, instruindo-os a afundar rapidamente o navio de combustível nazi. Fazendo isso, a Grã-Bretanha poderia retaliar os ataques alemães no mar. Essa mensagem aumentou ainda mais a determinação de Gus e sua equipe em completar a missão, especialmente porque tinham apenas mais 2 dias de navegação para chegar a Fernando Pó. Infelizmente, durante a viagem, o navio militar britânico os parou e exigiu que se rendessem. Os militares britânicos acreditavam que Gus estava em uma missão sem a aprovação deles, e mesmo que Gus explicasse que era uma ordem direta do primeiro-ministro, eles não acreditariam nele e insistiriam para que se rendessem. No meio dessa discussão, um submarino Bolt nazi apareceu na área, fazendo com que os militares britânicos se preparassem para um possível ataque. Nesse momento, Gus e sua equipe aproveitaram essa distração para fugir. Mudando para a ilha de Fernando Pó, Richard e Marjorie continuaram sua missão, encontrando um veterano de guerra e traficante de armas chamado Cambil Cole, que era um bom amigo de Richard. Naquele momento, Richard queria convencer Cambil a ajudá-los a lutar contra os militares alemães, especialmente porque Cambil odiava os nazis. Inicialmente, Cambil não estava certo se poderia enfrentar as poderosas forças alemãs. Ao ouvir isso, Marjorie apontou que os militares britânicos também eram muito habilidosos e que até ela, que não era uma soldada, sabia lidar com armas. Então Marjorie demonstrou suas habilidades de tiro, o que impressionou Cambil.
Campbell. Finalmente, ele concordou em ajudá-los. Após esse sucesso, Richard e Marjorie contaram a Gus para informar o que Campbell os ajudaria. No dia seguinte, Gus e sua equipe se aproximaram da ilha de Fernando Pó, onde se encontraram secretamente com Richard e Campbell, que chegaram de barco. Lá, Jeffrey explicou o plano e pediu a Richard que cortasse a eletricidade nos quartéis nazis, para que a energia fosse cortada na sede militar alemã. Richard também planejou convidar todos os soldados nazis para uma festa para distraí-los, facilitando para Gus e sua equipe completarem a missão. Após entenderem um plano, eles começaram a preparar todas as armas fornecidas por Campbell. Em seguida, Richard foi à sala de controle elétrico dos militares nazis para colocar uma bomba. Infelizmente, alguns soldados nazis entraram e o pegaram, então Richard teve que lutar contra eles. À noite, Gus e sua equipe estavam prontos para se mover e esperaram as luzes dos quartéis militares alemães se apagarem antes de começarem a missão. Enquanto isso, Marjorie e Henrique chegaram juntos a uma festa fantasia para os nazis de alta patente em um bar. Ao mesmo tempo, outra festa estava acontecendo para as tropas de baixa patente no salão militar. Durante a festa, Henrique conversou com o homem responsável por reparar o submarino Bolt. O homem disse a Henrique que o casco do submarino havia sido coberto com novas placas de aço, tornando muito mais difícil explodi-lo ou afundá-lo. Nesse momento, Marjorie ouviu essa conversa e rapidamente informou a Richard, que também estava na festa. Ela disse a Richard que eles deveriam cancelar a missão, porque os explosivos não seriam capazes de afundar o submarino. No entanto, Richard insistiu que não poderiam cancelar a missão. Mudando para os oficiais da Marinha Britânica que visitavam Colin, eles pediram à agência de inteligência que cancelasse a missão e ordenaram que Gus retornasse imediatamente à Inglaterra. Naquele momento, Colin não parecia se importar, porque a missão era uma ordem direta do primeiro-ministro. Após a saída dos oficiais da Marinha, Colin informou Churchill sobre a tentativa de cancelar a missão. Embora seus planos tivessem sido descobertos pelo exército britânico naquele momento, Churchill ainda pediu a Colin para continuar a missão e disse que ele assumiria a responsabilidade se Gus falhasse. Enquanto isso, Gus estava frustrado, porque tiveram que mudar seus planos ao descobrir que não poderiam explodir o submarino Bolt. Então Jeffrey sugeriu que roubasse o navio que transportava combustível para o Bolt em vez disso. Ele acreditava que, seguindo o plano original, provavelmente falhariam. Sem outra opção, Gus e os outros concordaram com a ideia de Jeffrey e rapidamente colocaram o plano em ação. Logo depois, Anders usou seu arco e flecha para eliminar soldados nazis na torre de vigia, permitindo que sua equipe desembarcasse e começassem a atacar os guardas. Ao mesmo tempo, Fred plantou explosivos em vários pontos estratégicos, enquanto Jeffrey e os homens de Campbell se infiltraram nos navios nazis no porto para eliminar os soldados inimigos. Em seguida, eles trancaram as portas do salão militar, onde os soldados estavam festejando. Com a ajuda de Campbell, Gus e os outros conseguiram derrotar as tropas inimigas durante o caos do lado de fora do bar. Os principais nazis ainda estavam aproveitando sua festa fantasia dentro do bar, sem perceber a confusão do lado de fora. Marjorie estava até cantando para entreter os convidados, o que fascinou ainda mais Henrique. Infelizmente, Marjorie acidentalmente disse algo que revelou que ela não era alemã, como havia alegado. Percebendo que tinha sido enganado, Henrique planejou matar Marjorie, levando para um quarto. Enquanto isso, Gus estava completando a missão e enviou um sinal para sua equipe se reunir, pois a bomba no submarino nazi estava prestes a explodir. Ele também pediu a Richard que resgatasse Marjorie. De repente, eles ouviram uma explosão na sala de controle elétrico, embora a bomba não devesse ter explodido ainda. Isso alertou o inimigo sobre o ataque, fazendo com que Henrique adiasse seu plano de interrogar Marjorie e, em vez disso, ordenasse que seus homens contra-atacassem. Nesse momento, Gus, não querendo perder tempo, liderou sua equipe para capturar o transportador de combustível Bolt, mesmo sob fogo inimigo. Felizmente, eles conseguiram afastar o navio do porto militar nazi. Pouco depois, as tropas nazi descobriram e imediatamente iniciaram a perseguição, enquanto Fred tentava ajudar Henry, que havia sido ferido pelo fogo inimigo. Enquanto isso, Henrique perguntou aos seus aliados o que estava acontecendo, mas eles culparam os nazis por não protegerem a ilha. Furioso, Henrique pegou sua arma e atirou em 2 de seus aliados. Pouco depois, ele ficou ainda mais irritado ao ver um barco rápido nazi explodir por
Gus e sua equipe. Nesse momento, os homens de Henrique chegaram com Marjorie, acusando-a de ser uma espiã. Justamente quando Henrique estava prestes a puni-la, Marjorie secretamente sacou sua arma e atirou nele, matando-o na hora. Enquanto isso, Gus estava esperando por Richard e Marjorie, que felizmente conseguiram se juntar a eles e aos outros, após escaparem das tropas nazis restantes usando um barco rápido. Finalmente, a missão de Churchill foi concluída e eles tiveram que entregar o transportador de combustível Bolt à Marinha Britânica. Infelizmente, mesmo tendo ajudado seu país, Gus e sua equipe ainda foram considerados criminosos de guerra pelo exército britânico, que não acreditava que Gus estava agindo sobre as ordens de Winston Churchill. Naquela época, Campbell e seus homens não foram detidos, pois não eram vistos como parte da equipe de Gus. Antes de se separarem, Gus agradeceu a Campbell por sua ajuda. Gus e sua equipe foram então levados para Londres para serem presos. Semanas depois, Winston Churchill libertou Gus e sua equipe da prisão. Durante um encontro, Churchill agradeceu a Gus e a equipe pelo árduo trabalho, pois ao capturarem o transportador de combustível Bolt, os nazis não puderam usar seu submarino, o que ajudou a Inglaterra a vencer batalhas nas águas da África Ocidental. No final do filme, Churchill transforma a equipe de Gus em uma unidade oficial sobre seu governo. Com o tempo, Gus, conhecido por sua inteligência e força, se torna a inspiração para o lendário personagem que tanto amamos, James Bond. E assim chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like para mim saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.